Hoje nosso podcast está pra lá de especial, viu, gente? Nós temos a honra de receber ele, que pela segunda vez está em Sinop, claro que não poderia deixar de passar por aqui. Afinal, ele é o primeiro e o maior ilusionista do Brasil. Uma personalidade de credibilidade e que hoje é muito esperado e muito querido, e as organizações querem muito ele para vir falar com a sua equipe, falar com os seus líderes. E é com muita alegria e com muita honra que nós estamos hoje recebendo aqui Isao Imamura, ele que é o ilusionista e também um grande palestrante. Isao, seja bem-vindo hoje aqui na CDL. Muito obrigado, uma grande honra estar aqui com você. Bem, até gostaria de saber um pouquinho mais da sua história. Como é que você começou a se envolver com o ilusionismo? Eu comecei por um acaso, por uma deficiência, na verdade. Foi com 10 anos de idade que eu comecei a aprender a fazer mágicas. O porquê? Porque eu sofria bullying na escola, por ser o único asiático da classe, e isso acabou me fazendo uma pessoa que queria viver isolada dos outros, né, para não sofrer mais a dor. E quando minha mãe e meu pai, percebendo isso, ficaram preocupados, tiveram uma ideia de dar uma caixa de mágicas para mim. E aí a caixa de mágicas, aquela que você compra em lojas de brinquedo, você é obrigado a aprender a fazer a mágica e mostrar a mágica para alguém. E eles tinham a intenção de que isso fizesse com que eu, né, me enturmasse mais com as pessoas. E acabou dando certo, porque quando eu mostrava a mágica, eu percebia que as pessoas devolviam uma reação diferente. Então, né, aquele garoto que zombava, quando via a mágica, ficava assombrado, falava: "Ué, como é que você faz isso?" E começava: "Olha, ele faz mágica", e começava a chamar todo mundo. E isso mudou a minha percepção em relação a relacionamento. E foi assim que eu comecei na mágica, e depois não parou nunca mais. A mágica foi como hobby. Depois o meu pai queria que eu fosse um juiz de direito, e eu acabei, né, você se formou em direito, me formei em direito, né? Me formei em direito na faculdade dos sonhos deles, que era a faculdade da Universidade de São Paulo, e eu acabei me formando, mas eu falei: "Pai, eu quero seguir o que está no meu coração". E foi então que deixei a carreira jurídica para entrar numa carreira artística que nunca tinha tentado antes. E o ilusionismo então começou a partir daí, porque eu comecei a ver que eu tinha muita coisa para trabalhar como empreendedor na área artística, para que aquilo que eu sonhava fazer fosse viável. Ilusionismo custa muito, é um espetáculo que custa muito, ele requer muito treinamento, então precisa de muita estrutura. E eu não tinha esse recurso para isso, né? Meu pai também não tinha. Então eu tinha que criar uma maneira de empreender, gerar recursos, reinvestir, até construir a estrutura necessária para colocar o ilusionismo no Brasil. Você aprendeu sozinho? O ilusionismo eu fui buscar no exterior, porque aqui no Brasil não existiam ilusionistas. Então a única referência que eu tinha era lá fora. David Copperfield era a maior referência que eu tinha naquele momento. Fui para Las Vegas também para aprender como funcionava isso. Só que lá eles trabalhavam com muito recurso, muita verba, né, muita finança, e eu não tinha esse recurso. Mas foi então que eu comecei a nacionalizar cada parte dentro do recurso que eu tinha, e aquilo que eu sempre falo hoje com as pessoas, né? Você não precisa ter todo o recurso que precisa, mas você tem que fazer o melhor com os recursos que você tem hoje. E no entanto que hoje, aqui no nosso país, você se tornou um marco, uma grande referência, né, quando a gente fala do ilusionismo. Foi algo por acaso que aconteceu, né? O meu foco era, o que eu queria no fundo? Criar uma estrutura, criar uma viabilidade para eu realizar meu sonho, que era fazer os grandes espetáculos de ilusionismo constantemente aqui no país. E eu não achei no teatro uma forma viável de fazer isso. Estamos falando de 1993. Então o teatro não conseguia pagar, não tinha a cultura de se pagar muito para assistir um espetáculo de ilusionismo. E foi nesse momento que veio uma oportunidade que eu vi. Uma empresa pediu: "Isao, você faz algum projeto para lançamentos de produtos?" E foi nesse momento que eu podia falar não, né? Porque eu sou um artista, eu não faço isso.
Mas eu falei, sim, qual que é o produto que você quer lançar? E aí ele me falou, um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. Nossa! E eu podia falar também não, eu falei, sim, fazemos. E nunca ninguém tinha feito isso no mundo. Eu não tinha referência. Mas então eu comecei a planejar formas de isso acontecer, vendi o projeto para a empresa comprou, inclusive no dia da apresentação veio o presidente da Suécia, né, da empresa no âmbito mundial, para prestigiar. E o evento foi um sucesso. E assim, você teve grandes desafios, né? Grandes desafios. Além desses, teve mais. Muitos grandes desafios. Porque as pessoas, eu tive que educar aqui o Brasil, né, as empresas, para trabalharem com o ilusionismo. Então foi 1 a 1, não tinha recursos, muitos tinham medo de que desse errado o ilusionismo. Então uma coisa que eu não tinha o direito de fazer é errar. Eu tinha que fazer tudo dar certo, porque quando eu errasse, eu não ia prejudicar apenas a mim, mas eu ia prejudicar talvez uma nova geração de ilusionistas que pudessem se desenvolver aqui no Brasil. E o que é preciso para fazer o ilusionismo, para ele dar certo? O que precisa é todas as habilidades que um bom empreendedor precisa, né? Uma delas, ele tem que gerir os riscos, não tem jeito. O único detalhe é que no ilusionismo você não pode errar. Se você erra, você não entrega aquilo que você prometeu. Então, eu lembro que os contratos que eu assinava com as empresas tinham uma multa milionária, que se eu, né, cometesse algum erro, eu teria que estar pagando essa multa. E isso foi algo que me educou muito bem, ou seja, não podemos errar. E eu tinha que trabalhar com uma equipe que não era profissional muitas vezes de ilusionismo de dezenas de anos. Não, lá fora sim temos, mas aqui no Brasil não. E eu tive que formar 1 a 1 para isso acontecer. Praticamente você trabalhava na pressão. O tempo todo, o tempo todo. E qual é o segredo para dar certo, para conseguir? Hoje, analisando bem, é que eu amava muito o que eu fazia. Amava demais. E o preço a ser pago por isso, eu não achava que era um preço muito alto, ou seja, ficar noites sem dormir, ficar planejando, conversando com os clientes para acertar exatamente o que eles queriam. Isso me ajudou muito a me desenvolver, até mesmo como ser humano, porque eu era um cara extremamente tímido, introspectivo, né, que fazia lá o meu trabalho e não queria falar com ninguém. Mas isso me ajudou a aprender o seguinte, que se eu não converso com as pessoas, eu não entendo o que elas precisam. E somente quando eu entendo o que elas precisam é que eu posso entregar 100% aquilo que possa satisfazê-las. E hoje as empresas, elas te querem muito, as grandes organizações, para você ir motivar a equipe, falar com líderes. É um grande desafio. E tudo que você está dizendo, ele tem muito a ver com as empresas. Não tem? Quando que foi o momento que você falou assim, é hora agora de ter uma mudança na minha vida? Vamos lá. Isso aconteceu com um momento de dor, porque aquilo que me fazia acordar todos os dias pela manhã, que era essa motivação, hoje eu vou criar um projeto novo, hoje vamos lançar um novo produto, um novo caminhão, um novo carro, chegou um dia que não me motivava mais. E aquilo que era para me incentivar, pelo contrário, né? Eu falava, não quero mais fazer isso. Mesmo a televisão, que leva muitas vezes à fama, tudo, aquilo já não me incentivava mais. E quando eu estava nesse momento muito triste de parar com tudo, eu falei, eu vou parar, né? Não vou continuar. Aconteceu uma situação muito específica. Uma mulher que ia se matar naquele dia, ela chegou para mim e falou, obrigada, depois que ela assistiu o show. Obrigada porque o teu show falou comigo, falou o seguinte, que tudo na vida muda. E eu vivi uma desgraça até hoje, mas eu creio que a partir de hoje a minha vida vai mudar, assim como você falou no espetáculo. E essa fé foi você quem colocou, porque eu não tinha antes. E eu quero agradecer você. E essa moça até hoje ela é uma professora bem-sucedida, e isso mudou a minha vida, porque eu entendi que o meu papel não era entreter pessoas, não era levar arte para todo mundo, não na diversão, na alegria, mas era algo muito mais profundo. Levar vida onde só tinha morte, levar esperança e fé onde todos tinham desistido.
E quantas pessoas eu vejo que tinham tudo para dar certo e desistem no meio do caminho, talvez por alguma falta de incentivo que ela teve quando criança, talvez algum vício emocional, alguma tristeza que ela carrega como semente de amargura no coração até os dias de hoje. E como que isso é tratado? Isso pode ser tratado a partir do momento em que ela tenha uma nova consciência. E como que eu posso gerar essa nova consciência? Através de experiências que eu posso provocar, sendo a minha arte que eu apresento ou uma história que eu conto para elas. E esses nós, muitas vezes, eles aparecem em qualquer lugar, seja numa empresa, seja na vida pessoal. Como desatar um nó? Desatamos um nó a partir do momento que conversamos com as pessoas. Hoje eu sou um grande facilitador entre os líderes e os liderados. Ou seja, como que eu posso alinhar a mentalidade do liderado com a mentalidade do líder? Então a gente faz as palestras tanto para os líderes entre si, eles entenderem qual que é o papel deles para as próximas temporadas. Isso foi muito legal. Eu lembro que de uma empresa, não vou citar o nome, mas uma empresa muito grande, né, que teve assim resultados maravilhosos, e eles me contrataram. Quando cheguei, tinha apenas 10 pessoas na palestra. 10. Eram os fundadores e os CEOs dos grupos que pertenciam a essa grande empresa. Um público bem restrito, né? Muito restrito. E a ideia era que eu fizesse a palestra para que eles, depois que acabou a palestra, eles falaram: muito bem, acabamos de ver a palestra do Issal. Que lições que tiramos para os nossos próximos passos? E foi muito legal, porque através daquilo que eu falava, cada um dava alguma percepção que ele tinha, e eles então desenhavam qual era o futuro da empresa a partir daquele momento. E Issal, eu imagino assim, no ilusionismo você tem lá o nó, de repente, nossa, tão rápido, parece que tão fácil, né? Ele desata. Mas quando leva isso ao problema, à situação, seria talvez uma outra forma de conversar com as pessoas, de repassar essa mensagem? O ilusionismo passa a mensagem de uma forma, e isso até chegar numa empresa é de outra forma. Como que você conseguiu fazer essa transição no seu trabalho? Perfeito, excelente. Excelente pergunta, porque eu também não tinha certeza disso. Eu falei: será que eu compartilhando minha história, né, e me comunicando através de uma arte que eu, né, sou especialista, durante 30 anos da minha vida eu fiz isso, será que isso vai dar algum resultado para as corporações? Eu não tinha certeza disso. Até que eu comecei a divulgar depois da pandemia, eu assumi esse papel. Falei: não, eu quero ser alguém, um mensageiro que leva para as empresas as mensagens, né, da liderança, para que as pessoas possam, todos na empresa, entenderem qual caminho que elas vão seguir. E quando eu comecei a compartilhar a palestra, eu vi que as pessoas saíam emocionadas de lá. E algumas falavam para mim: Issal, deixa eu falar uma coisa para você. Foi muito profundo o que você falou. E não mexeu comigo apenas em relação à minha carreira profissional, mas eu vi que tem muitas coisas na vida pessoal que eu preciso mudar também. E a partir desse momento, eu comecei a ver que as empresas não paravam mais de ligar. E eu não era um grande palestrante. Eu nunca fui um cara que, né, o Issal, o palestrante. Não, eu era o Issal do show business, do ilusionismo. E eu fiquei admirado com a quantidade de procura. E cada palestra que a gente ia fazer, a gente falava coisas, né, o grande detalhe era que as pessoas passavam para mim antes o que elas queriam pegar mais forte. Então, por exemplo, aqui, Sal, eu quero falar que é importante que as pessoas amem aquilo que elas façam, né, porque senão elas não conseguem transmitir isso para os clientes. Outros falavam: não, Sal, aqui a equipe é muito boa, só está fazendo o sucesso acontecer. Né? Estamos no melhor momento de nosso faturamento. Uma empresa gigante. Falou: só que esse que é o perigo. Como eles estão num momento muito bom, eles não estão enxergando lá na frente que pode acontecer. E eu queria que eles tivessem essa consciência agora, antes de acontecer alguma coisa lá na frente. Então eu ia lá para exatamente abrir, né, os olhos para que eles pudessem enxergar mais. E isso foi surpreendente, porque as empresas não paravam mais de contratar, e sempre para passar essas mensagens mais contundentes e mais profundas. Você citou a pandemia. Por que ela foi assim um marco na sua vida? O que aconteceu ali naquele momento que você falou: é um momento de mudança? Porque o que aconteceu foi que na pandemia
fui proibido de fazer aquilo que eu sabia fazer. Ou seja, fazer espetáculos para aglomerações, e aglomerações eram proibidas. Ou seja, eu tive que parar de trabalhar literalmente. Eu tive que cancelar todas as minhas apresentações, onde tivesse um público, eu tinha que cancelar, porque isso era proibido. E eu comecei a fazer o seguinte: espera um pouquinho, qual que é a missão? Fazer um show para as pessoas ou ter uma missão maior? Foi então que eu comecei a pensar, como que eu poderia gerar valor sem aglomerar pessoas? E foi então que eu entrei no mundo digital. Através da internet eu conseguia falar o que eu pensava e atingir as pessoas. E isso começou a fomentar uma situação. Sal, você pode compartilhar isso com a nossa equipe? E então eu comecei a ver que online mesmo, eles reuniam a equipe dele e eu começava a fazer palestras, né, através da internet para elas. Ou, né, eles faziam a palestra onde eu ia num lugar gravar no estúdio e as pessoas em casa ficavam assistindo. E isso foi o que nos sustentou durante toda a pandemia, mas isso também nos alertou. Por que não começar a fazer isso de uma forma mais elaborada para todas as corporações quando a pandemia acabar? E quando a pandemia acabou, nós tínhamos a palestra completa. Então nós conseguimos atingir as maiores empresas. Segundo a Forbes, as mais valiosas marcas do mundo, né? Algumas delas são nossas clientes. E eu imagino assim, também a alegria de você voltar ao público depois desse momento. É verdade, voltar ao público de uma forma diferente. Estando mais próximos, mais né? Próximos, voltar a estar exato. próximo deles. Muito Como mais. Como foi esse sentimento? Foi um sentimento muito gratificante, porque eu já queria parar com o ilusionismo, porque ele já não fazia muito mais sentido só entreter. E quando tive essa oportunidade de ouro, eu encarei como um privilégio. Falei, que presente que eu ganhei, porque lá eu conto a minha história e as pessoas saem de lá transformadas, tocadas. E depois eu fico sabendo, eles me dão feedback. Isso foi um sucesso, porque naquele ano nós arrebentamos. Vendemos assim 3 vezes mais do que esperávamos. E, Sal, é no momento da dificuldade, do obstáculo, hora de se reinventar? Creio que você é que enxerga as oportunidades ou os problemas, né? Ou seja, muitas vezes uns enxergam problemas e, em vez de se reinventarem, eles paralisam. E outros sempre estão enxergando, em qualquer situação, uma oportunidade nova deles se reinventar. E, para mim, eu adoto exatamente essa segunda que você mesmo falou. Todos os problemas, todos os desafios, é uma grande oportunidade para eu me reinventar, para eu enxergar o que é que as pessoas não estão enxergando, o que é que eu não estou enxergando, que se eu enxergasse, eu viraria esse jogo. Eu já acho você assim diferenciado, viu, Sal? Porque você já enxerga o que ninguém vê, né? E assim, em todos os sentidos, você já, de uma forma, com o ilusionismo e depois trazendo isso com as suas palestras, nas palestras com as empresas também trabalhando dessa forma. Eu acho isso muito legal, enxergar muitas vezes o que ninguém consegue ver, ou que às vezes naquela dificuldade é difícil de ver. É isso mesmo, não vê. Quando você está mergulhado, é que nem no ilusionismo. Quantas vezes a gente mostra, a pessoa fala, como que você faz isso? E quanto mais perto ela chega, menos ela enxerga. Até que uma hora a gente mostra, olha como é que isso acontece. E então ela começa a perceber, uau, isso estava no meu nariz e não enxerguei. Não enxerga porque você estava focado em outro ponto. E é isso que eu falo. Durante 30 anos da minha vida, me tornei um mestre. Sabe mestre no quê? Em desviar a atenção das pessoas para aquilo que não é importante, para distrações, para que elas não enxergassem o ponto onde era importante e que fazia a mágica acontecer. Essa que era a minha grande habilidade. Me tornei um mestre nisso. No entanto, quando eu percebi o valor da vida humana, eu enxerguei que o legado que eu queria deixar não era de um grande ilusionista, mas eu queria deixar um outro legado. Um legado de uma pessoa que faz uma nova consciência cair na cabeça delas. Então eu comecei a fazer o contrário, chamar a atenção das pessoas para aquilo que realmente é importante, que elas não estão enxergando ainda, e que elas esquecessem as distrações, que são meras ilusões que não levariam elas para nenhum caminho. E às vezes é até difícil, por exemplo, quando se entra numa crise, quando o empresário quebra, né? Sim, às vezes a pessoa consegue ver o problema, tá naquela dificuldade, né? O fundo do poço, às vezes é uma situação difícil de sair. Sim. E aí é onde vem o segredo.
Exato, porque quando tem um lado emocional é muito difícil. Muito. Quando a pessoa quebra, né, envolve financeiro, envolve tanta coisa, né? Envolve, né, o orgulho, envolve, né, a honra, a pessoa quer honrar as pessoas e não consegue. E a família, o apoio da família também é importante. Às vezes tem apoio, às vezes não tem também. Ele vê toda aquela família destruída. Então não é fácil mesmo. É uma porção de experiências que acontecem ao mesmo tempo na cabeça dele. E é aí que a gente tem que ter muita visão do mago, que é a visão de enxergar, né, além daquilo que são os problemas. O que é que está por trás dos problemas? Né? O que eu não estou enxergando? E para isso a gente tem que ter um treinamento constante, porque nós não somos treinados constantemente para enxergar aquilo que não estamos vendo. Estamos vendo e julgamos, falamos, isso aqui é um copo, isso aqui é um microfone. Aliás, as redes sociais nos ensinam a julgarmos rapidamente e de forma errônea, muitas vezes, aquilo que estamos vendo, né? Bate o olho, esse cara não presta mesmo. Bate o olho, esse cara é muito bom, mas você nem conhece. Ou seja, somos treinados a julgar de forma errada aquilo que vemos instantaneamente. E é isso que temos que desaprender e aprender o quê? Como que eu posso? O que está por trás daquilo que eu estou vendo? O que está por trás de uma pandemia? O que está por trás, talvez, de um acordo político? O que está por trás de uma situação econômica que parece muito boa? Ou seja, o que é que eu não estou vendo? É muito mais importante do que aquilo que eu estou enxergando. Você acredita que é preciso aprender a ter esse olhar muito além? Exato. E isso não só o líder, mas os liderados também. Os liderados. Então, uma empresa que tem essa visão, é uma visão diferenciada, ela com certeza vai ser uma empresa na competição diferenciada também e conquistar espaços diferenciados das demais. E um dos segredos, a gente falando assim de uma equipe, é ter amor pelo que faz. E você fala muito de amor, né? Eu falo muito disso porque durante muitos anos eu cresci não pelo amor, mas pelo rancor. E qual foi o rancor? Foi que, no fundo, eu queria mostrar para aqueles garotos que talvez eu fosse, né, lembra que eu falei que eu sofria bullying na escola? O bullying qual que era? Baseado na minha característica. Como sou um asiático, eles falavam para mim, japonês, vai para o Japão, né? Lá é o teu lugar. E eu ficava muito confuso, porque, mas eu sou brasileiro, por que eles estão falando isso? E no fundo, depois eu comecei a analisar. Por que eu coloquei ilusionismo no carnaval? Por que eu fui o primeiro a colocar ilusionismo no futebol? Né? Por que eu coloquei o ilusionismo na festa de Parintins, no cinema brasileiro? E em grandes emissoras de programas grandes renomados. Emissoras também. Né? Grandes apresentadores, você já esteve ao lado ali em programas diferenciados, né? Sim. E aí eu comecei... Na televisão, um marco. Pois é, mas aí eu não entendi o porquê que eu tinha essa vontade tanta de fazer isso. Porque eu podia fazer outras coisas, mas aí eu percebi que eu queria colocar o ilusionismo, que era a minha arte, na cultura do Brasil. Para provar o quê? Para todo mundo. Que eu era um brasileiro, que amava o meu país, e para provar isso, eu vou deixar a minha marca na cultura, em todas as áreas que representam a cultura do Brasil. Carnaval, futebol, festa de Parintins, tudo que era típico brasileiro, eu coloquei a minha marca. E quando acabou essa missão, vamos dizer assim, bateu aquele vazio no meu coração. Em outras palavras, tudo que eu construí no ilusionismo foi pela dor, não foi pelo amor. Foi para provar para alguém alguma coisa diferente. Mas a partir do momento que bateu aquele vazio e aquela moça me fez enxergar que o meu papel não era usar o ilusionismo para entreter e nem para impressionar, mas sim para fazer diferença na vida do próximo, foi então que eu enxerguei o quê? Como agora posso desenvolver o que eu amo fazer pelo amor. E assim no dia a dia também das empresas, né? Exato. Cuidando bem de um cliente, cuidando bem do próprio colega de trabalho, Exato. Né? É o amor no que se faz também, que faz toda a diferença. E faz toda a diferença, principalmente hoje em dia fala muito de encantamento. Como é que eu posso encantar mais um cliente? Sim. Né? Eu não acredito que você consiga encantar apenas com técnicas. Mas se você não tiver o amor em fazer aquilo que você faz, não funciona. Que nem, por exemplo, eu fiz direito, mas eu não amava direito.
né? Eu não amava. Eu estudei com pessoas que hoje são, né, juristas brilhantes que saíram da minha classe lá, porque eles amavam o direito. E eu acredito que se você não faz aquilo que ama, ou você não decide amar aquilo que faz, você não vai prosperar. E agora, voltando um pouco aos líderes, como inspirar pessoas? Como motivar a equipe? É possível no dia a dia isso? Pois é, essa motivação é um grande perigo que a pessoa fala. Vamos motivar as pessoas. Eu creio que o meu papel não é motivar, o meu papel é até mais inspirar as pessoas. Porque motivar, muitas vezes, as pessoas estão num caminho e você está motivando, ela vai ser motivada a continuar naquele caminho. Agora, e se eu, em vez de motivar, eu inspirasse? Inspirasse a quê? Aquelas pessoas a pensarem, a refletirem se aquele caminho que elas estão seguindo é de fato o melhor caminho, ou se tem um outro caminho que elas não estão enxergando. Isso sim seria mais rico por uma corporação, né? E muitas vezes o que eu percebo que os líderes me contratam justamente por isso, para eu mostrar para as pessoas que estão lá naquela empresa que tudo bem, o caminho que elas estão seguindo está ótimo, mas será que não tem um outro caminho também que não estamos enxergando porque estamos tão distraídos e iludidos com o caminho que está dando tão certo? Né? Aquela coisa, time que está ganhando não se mexe, né? Não se mexe no time que está ganhando. Uhum. Não, às vezes tem que mexer porque está ganhando até agora, mas nos próximos minutos pode perder. Sal, e hoje então assim, o pessoal está até me falando aqui que o tempo a gente conversou, parece que foi tão pouquinho tempo, né? Passou rapidinho. E hoje então a sua rotina é essa, você viajando e levando essa mensagem às organizações então? Exato, hoje, exatamente, mas tem algo a mais. Hoje minha rotina também tem como que eu posso criar maneiras diferentes das pessoas aprenderem tudo isso que eu falei e terem uma nova consciência através da arte que eu desenvolvi, seja através do ilusionismo, seja através de uma oratória diferente. Como que eu posso ser mais criativo para que as pessoas possam aprender com mais facilidade isso, e pessoas de todas as idades? Não só, né, as pessoas que trabalham em corporações, mas talvez um idoso, talvez uma criança que ainda está em formação. Como que nós podemos fazer isso? Sal, eu agradeço imensamente essa participação aqui. Sei que seu tempo assim super corrido. Você, né, já acabou de sair de uma palestra, logo mais vem viagem, vem mais palestras pela frente e você tirou o seu tempinho para passar aqui no nosso podcast, levando por meio da internet essa mensagem, essas palavras sábias, a sua história, um pouco da sua história também, né, e até mesmo essa motivação para quem está assistindo, aquela mensagem para o líder, uma mensagem aqui para a equipe, para o funcionário. Então, agradeço imensamente a sua passagem por aqui e vou deixar o espaço para suas considerações finais também. Tá bom, obrigado. Eu peço muito que as pessoas, né, me acompanhem pelas redes sociais, pelo Instagram principalmente, porque essa é uma nova fase, um novo momento. Como que você está lá no Instagram? @Isao Imamura, tudo junto. Isao é ISSAO, Imamura, IMAMURA. E por que isso? Para que lá elas consigam ter insights diferenciados. Porque eu convivo com vários mundos diferentes, vários universos, né? Semana passada estávamos falando num congresso de nefrologia, ou seja, no outro estava falando num congresso de inteligência artificial. Mas qual que é o ponto comum? O que é que não estamos enxergando ainda? E o que é que podemos enxergar se nós começarmos a exercitar as nossas mentes? Então, esse é meu papel, fazer com que novas consciências apareçam. Então, o que eu falo? Sigam o Instagram para que vocês possam divulgar mais e eu possa também ver qual o caminho melhor que eu posso seguir para ajudar mais e mais pessoas. Bem, pela segunda vez em Sinop, nós esperamos recebê-los mais vezes por aqui, outras vezes. Você sempre é muito bem-vindo aqui na nossa cidade e muito bem-vindo também aqui na CDL. O convite já está estendido. Passou por Sinop, pode passar por aqui. Será uma grande alegria. Que você é bem-vindo por aqui. Muito obrigada, viu, Sal? E a gente se vê no próximo podcast aqui da CDL. Tchau, tchau.